Queridos amigos e irmãos, boa noite. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Sejam todos bem-vindos em nome da Semana da Mulher Espírita Pernambucana, a SMEP, da Comissão Estadual de Espiritismo, a CEE, e do Núcleo Espírita Caminheiros do Bem, que hoje nos recebe na quarta reunião da 55ª da Semana da SMEP. Dou as boas-vindas a todos que participam deste evento conosco, cujo tema central é a lição da pandemia à luz do Espiritismo. Eu sou Aurenice Trindade, faço parte da Casa Espírita Tabernáculo Espírita Apóstolo de Cristo, o TEAC, e venho aqui agradecer ao convite da SMEP de nesta noite poder colaborar com um tema tão importante. E assim, a Semana da Mulher Espírita, da Mulher Espírita Pernambucana, a SMEP, surgiu de um sonho de Elizabeth Dantas, diretora do Departamento Feminino da Comissão Estadual do Espiritismo, a CEE, carinhosamente chamada de Nina. No ano de 1967, com o nome de Semana da Mulher Espírita Recifense, época em que a mulher ainda tinha limitada a oportunidade de utilizar a tribuna, Niná, com a participação de outras mulheres como Iraci Campos e Nerícia Tavares, alcançou a sua aspiração de realizar um grande evento espírita em Recife. A partir do ano seguinte, em 1968, o evento passou a denominar-se Semana da Mulher Espírita Pernambucana, com a finalidade de divulgar a doutrina espírita. Para sua realização anual, a cada 2 meses acontece uma reunião para planejamento do evento. Tais reuniões ocorrem segundo sábados dos meses pares no Tabernáculo Espírita Apóstolo de Cristo, TEAC, na Encruzilhada, sendo aberta a todas as mulheres espíritas que desejem participar e colaborar com a continuidade deste trabalho de amor e dedicação. A nossa instituição anfitriã é o Núcleo Espírita Caminheiros do Bem, fundado no dia 23 de setembro de 1945, localizado na Rua Bogotá, número 153, no bairro de Sapucaia, na cidade de Olinda. Possui as atividades nas quarta-feiras, tem um atendimento fraterno das 19 horas até as 19h30. Reuniões doutrinárias, evangelização infanto-juvenil, das 19h30 até as 21 horas. Nas sextas-feiras, reuniões de estudos doutrinário, das 19h30 até as 20h15. Aos sábados, visita dos mensageiros no lar, às 19h30 até às 21 horas, de acordo com a solicitação das famílias. E aos domingos, campanha do quilo, das 9 até às 11. Além de atividades assistenciais, atendimento à gestante e a famílias carentes. Queridos amigos, o nosso tema hoje, no tema central, que é a lição da pandemia à luz da doutrina espírita, o tema da noite de hoje é medo da morte. Está no Livro dos Espíritos, na questão 941 e 942, capítulo 2. Então, meus amigos, é um tema bastante interessante falar sobre o medo da morte e um tema que leva a muitas reflexões, porque em março do ano passado, nós já começamos a vivenciar um momento de muitas dificuldades dentro do nosso Brasil e no mundo, quando começamos a vivenciar a pandemia da Covid-19. E o que é interessante é que nós, enquanto trabalhadora da saúde, passamos por experiências muito difíceis por fazer parte daquele quadro de funcionários que iríamos atender diretamente a todos os pacientes
acometidos da Covid-19. Visto ser uma doença muito nova, com certeza abalou toda uma estrutura de assistência à saúde a todos os pacientes. E o que vivenciamos foi um verdadeiro pânico, um verdadeiro medo de como se comportar e como trabalhar diante de uma doença nova, onde era bastante desconhecida e onde a gente tinha muitas dificuldades de desenvolver o nosso próprio trabalho. E foi uma questão bastante difícil, visto que houve muitos óbitos e ainda continua havendo óbitos, mas não na mesma proporção de que no começo da pandemia, mas foi uma coisa que nos deixou bastante abalado, visto que sempre, quase que diariamente, nós nos despedíamos de algum amigo de trabalho, ou de algum parente, ou de algum amigo que era acometido pela doença e era levado à morte. E a gente se questionava o tempo todo, né? Será que eu vou ser o próximo? Será que eu vou morrer? Será que eu vou pegar a doença, levar para dentro de casa e contaminar aqueles que eu tenho afeto, que convivem comigo? Então, foi um tipo de sentimento que não abalou só os profissionais de saúde, mas como todos os outros profissionais. Muitos tiveram a oportunidade de estar trabalhando ainda como home office e proteger seus familiares e proteger-se a si mesmo. Mas nós da saúde tivemos que ir para a linha de frente, trabalhar e colocar-se diante do medo da morte. E a gente se perguntou o tempo todo, né? Por que ter tanto medo da morte? Por que esse medo tomou conta de todos? Não só daqueles que têm um conhecimento prévio de espiritualidade, como também todos os outros que, de uma certa forma, não tinham uma base tão, vamos assim dizer, esclarecedora como a doutrina espírita nos coloca, de vida futura, de projeto reencarnatório, de percebermos que tudo tem um porquê e de repente nós ficamos abalados com a possibilidade do desencarne, com a possibilidade da morte e também de vivenciarmos a morte de pessoas queridas, de pessoas amigas. E no Livro dos Espíritos, como foi referenciado um pouco antes, ele questiona na pergunta 941, justamente sobre esse receio da morte. De onde vem esse temor da morte? E ele nos coloca que esse temor vem principalmente das nossas bases religiosas, né? Porque se nós formos tomados apenas a acreditar que a partir do momento que finalizar o nosso momento de vida, a gente vai ter o caminho do paraíso ou do inferno, sem perspectiva de uma vida futura, nós iremos nos deparar ainda mais com esse temor da morte. Então, ele nos coloca aqui, quando nós temos a certeza da vida futura, do projeto de esperança e de felicidade que nos aguarda, e até mesmo de como foi que nós pautamos a nossa vida, nós vamos ter a plena certeza de que nós, se nós respaldarmos justamente a nossa confiança nessa vida futura, naquilo que a gente fez de correto, como a gente levou a nossa vida, como a gente desenvolveu a nossa maneira de ser dentro da sociedade de maneira equilibrada, diante dos nossos projetos, diante das pessoas às quais a gente convive, nós não vamos ter medo dessa vida futura. Então a gente passa a se questionar em que sentido, de onde vem esse medo, né? A morte assusta, né? Nós temos dúvida, nós temos medo da morte, porque na realidade nós temos dúvidas dessa vida futura. Então, vem de uma cultura onde nos é passado ao longo do tempo, onde a morte não é conversada dentro de casa, nós escondemos a morte das crianças,
Nós não discutimos, nós não conversamos sobre a morte na nossa sociedade, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Então, a morte é como se fosse um tema não confessado, né? Proibido de ser conversado. E quando a gente começa a falar sobre a questão de morte, automaticamente nos surge um medo e nós desconversamos sobre o assunto. Coisa que, se fosse tratada de maneira mais tranquila, de modo mais leve, né, nós não passaríamos o assunto de uma forma tão equivocada, porque é a única certeza que nós temos na vida é que nós nascemos e iremos morrer, né? E a doutrina espírita, ela vai nos trazer ao longo do Evangelho segundo o Espiritismo, ao longo do próprio Livro dos Espíritos, as questões vêm nos esclarecer de que a doutrina espírita, ela praticamente mata a morte a partir do momento que ela diz que após a morte há vida. Que na realidade a vida que vivemos é uma vida de aprendizado, é uma escola momentânea em que voltamos ao convívio com outras pessoas para aprendermos, para passarmos por determinadas lições e ao final do tempo que temos que passar desenvolvendo essas lições, nós retornaremos ao mundo real, à vida verdadeira que é a vida após a morte e iremos dar por finalizado o nosso processo de vida na Terra, mas iremos dar continuidade à vida no mundo dos espíritos. E em várias questões do Livro dos Espíritos se questiona, Kardec questiona, se iríamos sofrer no momento da morte, e ele diz que não, no momento da morte em si nós não sentimos dores, e se a gente vai reencontrar pessoas queridas após a morte. E ele é categórico de dizer que sim. Então, se nós temos a certeza de que nós vamos, no momento do desencarne, nós não vamos sentir dores físicas, né? E que ao despertar no mundo dos espíritos, a gente vai ter essa oportunidade de reencontrar pessoas amigas, pessoas amadas, que irão dizer, seja bem-vindo. Então, tudo nos faculta que após a morte, nós não temos que ter temor a ela. Mas o que é que nos causa tanto temor da morte? É a incerteza, né? No caso, a falta de credibilidade, a falta de fé de que realmente tudo isso vai acontecer, né? A incerteza do pós-morte, né? Essa falta de certeza de que após a morte nós vamos reencontrar pessoas, nós vamos estar frente a frente com nossa consciência e de que realmente, será que no momento do desencarne eu vou estar com a minha consciência tranquila de que eu vou olhar para aqueles nossos amigos e dizer que bom reencontrá-los? Ou eu vou ter vergonha daquilo que eu fiz? Então, o que nos apavora na morte, na realidade, são vários momentos que vai passando pela nossa cabeça de será que eu aproveitei o tempo de vida reencarnado, o tempo de vida na Terra, né? Aproveitando cada momento para ser melhor hoje do que fui ontem? Será que eu estou fazendo o meu melhor? Será que eu estou aprendendo a conviver com meus irmãos da melhor maneira possível? Será que eu estou deixando um bom plantio? Será que eu estou colhendo coisas boas para poder levar essa bagagem para o mundo espiritual da melhor maneira possível? Será que eu estou conseguindo deixar um legado importante para mim e para os que eu estou me despedindo? Então, tudo isso são questões que a gente vai pensando em torno do processo da morte, né? O medo de perder alguém, né? O medo de não saber como se dá o processo da morte, vai nos desencadeando o medo de encarar a morte de frente. Então, vários pensamentos vão passando por nós, na nossa cabeça, e a gente vai levantando essas questões
E realmente, quando a gente passa a enfrentar o medo e passa a conhecer o processo da morte, a gente vai destruindo aos poucos essa tanatofobia, que é o medo que nos leva à morte. No caso, o medo do processo da morte. Então, hoje, o que a gente percebe na nossa sociedade, num todo, é o medo da finitude e essa busca pela infinitude do nosso ser. Então, se a gente vai ao médico e ele dá um diagnóstico, a gente procura 2, 3 médicos para saber se o diagnóstico está correto. Por quê? A gente não acredita no diagnóstico que o médico está dando, porque a gente não acredita, porque a gente quer prolongar cada vez mais a vida. Lógico que nós temos o instinto de conservação muito forte dentro de todos nós. Mas esse instinto de conservação nos chega por ser para que a gente se cuide, tome os devidos cuidados, para que a gente possa preservar a nossa vida, para que a gente não cometa atos que venham prejudicar o nosso corpo, que venha dar fim à nossa vida num tempo antes do que a gente planejou para ficar aqui na Terra e fazer o nosso desenvolver de vida e passar por tudo que a gente tem que passar de aprendizado, mas a gente não pode desenvolver justamente essa tanatofobia, o medo da morte a tal ponto de não admitir que nós somos finito quanto o corpo físico. Vai chegar um tempo que os nossos fluidos corporais vai se extinguir, onde o nosso corpo, nossos órgãos vão chegar numa finitude de energia corporal, nos levando à morte física, né? Então, em algum momento, nós vamos ter o nosso desencarne. Nós não somos finitos enquanto matéria, nós somos infinitos enquanto espírito. E isso a gente tem que ter essa consciência, né? Então, o que a gente tem que trabalhar dentro de nós é esse medo da morte. Vem de que forma, né? Será que é o medo de não ter vivido ou agido como se deveria agir? São reflexões que a gente tem que fazer, né? Por que eu sinto tanto medo de morrer? É o que me leva a esse medo. Então, esse tipo de questionamento a gente tem que fazer. O que me faz ter medo? Será que é porque eu ainda não consegui agir da maneira correta que eu tenho que agir? Eu ainda não consegui ser o ser humano que eu deveria ser, né? O que me falta, né? Se hoje eu soubesse que eu iria morrer daqui a 2 horas, se eu tivesse essa oportunidade de saber que daqui a 2 horas eu iria desencarnar, que eu não estaria mais presente no corpo físico, o que eu faria com esse restinho de tempo que me restava, né? Que iria me restar? Então, eu tenho certeza que um vídeo iria passar na nossa mente, tipo assim, quem falta eu perdoar? Quem eu não perdoei? Quem eu não amei? Quem eu gostaria de dizer que amo? Quem eu gostaria de pedir perdão? Né? Quem eu gostaria de que me perdoasse? Né? O que eu deixei de fazer? O que eu deixei de viver? O que eu deixei de plantar? Eu acho que isso vai passar muito na nossa mente, né? Tem um escritor chamado Roberto Chiniachik, e ele tem um livro, se eu não me engano, que é O Sucesso é Ser Feliz. Eu acho que é mais ou menos esse o título do livro. E ele diz que, em muitos momentos, ele é um médico, conversando com pacientes terminais. A maioria dos pacientes, eles não... no momento que conversava, sabendo que tinha pouco tempo de vida física, ele se questionava, por que eu perdi tanto tempo, vamos assim dizer, discutindo coisas que poderiam ser relevantes, por que eu briguei tanto com meu marido porque deixou o chinelo ali ou o jornal acolá, e não aproveitei o tempo com essas pessoas queridas para dizer que amo, para aproveitar o tempo usufruindo de momentos felizes com essas pessoas. A maioria se questionava que não daria mais tempo de pedir perdão a determinadas pessoas, a dizer que amava determinadas outras. Então,
a gente percebe que na realidade, quando chega o momento próximo à morte, que a gente faz aquela retrospectiva de vida, a gente vai perceber que a gente poderia ter desenvolvido uma vida mais leve, mais amorosa, mais feliz, dando menos importância a determinadas coisas e a reforçar a importância a outras coisas, né? Então a gente viu nesse momento de pandemia que nós fomos levados para dentro de casa. E dentro de casa a gente descobriu um novo lar. A gente passou a conviver mais tempo dentro de casa, a conviver mais tempo com os nossos familiares e a descobrir que a gente não conhecia as pessoas com as quais a gente convivia dentro de casa. Então a gente passou a olhar no olho e a passar mais tempo. Então a gente percebeu que ou a gente se amava, ou a gente se unia, ou a gente passava junto esses momentos difíceis, ou a gente não suportaria o convívio um com o outro. E muitas pessoas aproveitaram esse momento de pandemia para reforçar os laços de afeto, se unirem nesse processo de dor e atravessar até o medo da morte juntos, percebendo que a gente só iria se fosse o momento. Que só foi aqueles que teriam acertado que iria desencarnar do processo da pandemia. Quantos passaram a valorizar mais seus lares? Quantos passaram a valorizar mais o seu trabalho? Porque quantas pessoas perderam seu trabalho e tiveram que se reinventar, reinovar a maneira de trabalhar? Apareceu o home office, que antes era eventual, hoje se firma dentro do mercado do trabalho como uma alavanca potencializadora em tudo. As nossas próprias casas espíritas tiveram que se adaptar. Hoje a maioria das casas espíritas não estão presenciais, estão offline, né? Estamos fazendo, gravando as palestras e divulgando o nosso trabalho. O nosso trabalho no sentido, né? O trabalho da nossa casa, mas o trabalho de Jesus. Então, tudo houve uma readaptação, até mesmo com o objetivo de preservar vidas. Mas não de preservar vidas no sentido de segurar as pessoas na terra, mas de fazer tudo o que estava ao nosso alcance. Uso de máscara, higienização das mãos, isolamento social, distanciamento, para a preservação da vida, mas observando de que se houvesse um convite a retornar à pátria espiritual, nós teríamos que estar preparados, trabalhadores do dia a dia, né? Como a gente costuma dizer, os trabalhadores da última hora, preparados para ficar trabalhando em nome de Jesus em todo esse processo difícil de pandemia, ou está preparado para retornar junto com os nossos irmãos que precisaram retornar ao mundo espiritual. Então, a pandemia nos trouxe esse leque de oportunidade para que a gente possa vislumbrar horizontes novos, para que a gente possa valorizar o nosso lar, valorizar os nossos trabalhos e principalmente valorizar as nossas amizades. Quantas amizades permaneceram ativas, felizes, unidas nesse período de pandemia? As amizades verdadeiras permaneceram. Houve a troca de mensagem, o telefonema se preocupando com um e com o outro, a assistência médica àqueles que tiveram dificuldade, aquele que tinha oportunidade, que conhecia um ou outro que trabalhava na área de saúde. Havia o telefonema, havia a ajuda para socorrer um ou outro. As amizades foram estreitadas, né? Então, a pandemia nos deu essa oportunidade. São ensinamentos valiosos que hoje nós vivenciamos no nosso dia a dia. Hoje, com a pandemia um pouco mais
vamos assim dizer, equilibrada, um pouco mais ajustada, com menos mortes, com menos desencarnes, né, com menos hospitalizações. A gente já vislumbra horizontes que nos está possibilitando a retornar aos poucos os trabalhos dentro da casa espírita, dentro da igreja, dentro dos templos evangélicos, dentro do trabalho, os estudos retornando, fazendo um novo reequilíbrio social, mas com uma nova perspectiva. A perspectiva de que temos que não abandonar esse olhar, né, bonito de ver a valorização do lar, a valorização do nosso trabalho e a valorização dos nossos amigos, né? A pandemia nos trouxe isso e, consequentemente, nos abriu o horizonte, nos abriu o olhar para perceber que nós somos finito enquanto matéria, mas nós somos infinito enquanto essência, enquanto espírito, né? Então, é muito bom a gente ter esse tipo de certeza, porque não adianta fugir da morte, porque ela vai aparecer. Um dia ela vai nos abordar. E a gente lembra aqui um conto interessante, que é o homem que procurava, né? O conto é bem legal, que ele diz assim, deixa eu pegar aqui para que eu não erre direitinho, o nome do conto é A Terra Onde Ninguém Morrerá. É o conto de um homem que vivia numa aldeia e ele morria de medo da morte. Até que um dia ele está sentado perto de umas árvores e uma pessoa se aproxima dele e ele pergunta quem é. E a pessoa diz assim, eu sou a morte. E ele puxa um facão e diz, não venha não, viu? Não venha não, que se você vier, a gente vai ter briga. E a morte diz para ele, meu amigo, tenha calma, eu só estou aqui descansando, por enquanto ainda não é o seu momento. E ele fica muito assustado justamente com essa possibilidade de morrer e abandona a aldeia em busca dessa terra que ninguém nunca morrerá, porque um dia alguém contou para ele que essa terra existia. E ele chega, anda por muito tempo, abandona a aldeia, familiares, amigos, e anda bastante por vários dias e encontra um idoso. E ele diz, você sabe onde fica a terra onde a gente nunca morrerá? E o idoso diz, olha, fica depois daquela montanha, mas você só vai conseguir a partir do momento que você me ajudar a carregar esse monte de pedra que eu tenho que carregar até depois dessa montanha. E ele pergunta, quanto tempo isso vai levar? Aí o idoso diz, 100 anos. Ele diz, é pouco, quero viver mais. E caminha por muitos e muito tempo e encontra uma outra pessoa que está cortando árvores, lenha, e um outro que está replantando árvore. E ele pergunta, meu amigo, você conhece esse local que é a terra onde ninguém jamais morrerá? E eles dizem assim, olha, quando você nos ajudar a carregar toda essa madeira e plantar todas essas árvores, você alcançou a terra que ninguém nunca morrerá. E ele pergunta, quanto tempo se vai levar? Ele diz, uns 200 anos. É pouco, eu preciso de muito mais. E nisso ele vai andando e abordando várias pessoas até que ele encontra uma mulher muito bonita e o tempo que ele vai andando, as pessoas vão dando tempo e o tempo nunca é de acordo com o agrado dele. Ele quer viver mais e mais. Até que ele encontra uma mulher muito bonita, um castelo muito arrumado, e ele pergunta à mulher se ela conhece onde fica essa terra onde ninguém jamais morrerá. E ela diz, é aqui mesmo você encontrou a terra que ninguém jamais morrerá. E ele passa a viver nessa terra, nesse castelo, com essa mulher muito bonita. Ele passa a usufruir de banquetes, de roupas, de lençóis, uma cama muito bem posta. E nisso ele vai vivendo e vai usufruindo anos e anos a fios daquela mordomia e daquela infinitude de tempo. Só que o nosso amigo começa a sentir algo que faz parte de todo ser humano. Ele passa a sentir saudade. E diz assim, né? Que só sente a saudade aquele que já vivenciou momentos bons e momentos felizes. E o nosso amigo passa a sentir saudade, nostalgia dos seus familiares,
dos seus amigos, da sua casa, da sua cidade, da sua aldeia. E ele passa a ficar triste, porque ele gostaria de conviver com tudo isso novamente, né? Foi o que muitas pessoas passaram no período dessa pandemia, né? A gente passou a vivenciar uma saudade daquilo que a gente já tinha, né? A convivência dentro da casa espírita, ou a convivência no templo religioso, a convivência no trabalho, a convivência com os amigos, livre da máscara, né? Livre para abraçar, para ter o carinho, para poder se confraternizar, né? Essa mesma solidão, essa mesma tristeza, ele começou a sentir também. Coisa que a gente sente até hoje, né? A saudade de estar muito próximo daqueles que a gente ama, do convívio dos nossos amigos, do convívio que nós somos muito afetuosos, né? Desse abraço, desse aconchego. Então ele questiona a mulher se não teria uma maneira dele voltar e ver as pessoas às quais ele amou tanto e fazia tempo que ele não via e ele gostaria de rever. E ela chama a atenção dele de uma coisa que ele não se apercebeu, que o tempo passou. O tempo, né? Esse grande instrumento educativo que é o tempo. E ela disse, se você não se apercebeu, já se passaram mais de 500 anos que você está aqui. E ele passa a ficar triste a perceber que ele passou muito tempo afastado daqueles que ele amava. E ele pede para retornar, ele pede para voltar. E ela diz, tudo bem, você vai voltar, mas eu tenho 2 recomendações para lhe fazer. O cavalo que eu vou lhe ceder é um cavalo mágico, e você não pode nem desmontar dele e nem comer nada fora desse ambiente do castelo. Então você vai lá, você vai rever os seus parentes e você vai voltar, mas você não pode nem descer do cavalo, nem pode comer nada fora desse ambiente ao qual você está agora nesse momento. E ele ficou felicíssimo com a possibilidade de poder ir e reencontrar as pessoas amadas. Então ele pega o cavalo e vai em busca das pessoas às quais ele amava. E ele começou a perceber que ele andou muito, ele passou muito tempo para retornar, para chegar na sua aldeia. E ao longo do trajeto, ele vai percebendo que aquela estrada já não era mais a mesma, era asfaltada. Aonde havia floresta, eram cidades. Aonde havia uma montanha, agora era uma planície. E tudo modificado. Grandes metrópoles, grandes cidades. E aonde era a aldeia que ele vivia, também era uma cidade totalmente desconhecida dele. Ele procurou pelos seus familiares, pelos seus amigos, por onde ele passava na infância, as lembranças que ele tinha da vida dele, de quando ele deixou aquela aldeia e já não existia mais. E ele foi ficando triste, foi ficando assim, decepcionado com aquela volta, porque ele aguardava encontrar as pessoas as quais ele amava. E batia na porta de um e na porta de outro para saber qual foi o destino da mãe dele, qual foi o destino do pai, dos amigos, e ninguém mais lembrava, ninguém sabia. E nisso ele foi perdendo a noção de sua identidade, a sua história, o seu eu, o que ele perdeu de vivenciar com os seus amigos, com seus familiares, com seus pais. Na realidade, aquela sensação de vazio, de não ter uma história, de não ter convivido momentos felizes, momentos tristes, momentos de aprendizado com aquelas pessoas. E ele percebeu que tudo o que ele fez foi para correr da morte, foi por ter medo de morrer, e ele acabou anulando a sua vida, a sua história, a sua memória, os seus momentos. Então ele fica a refletir o que foi que ele perdeu de vivenciar junto àquelas pessoas. Quantos momentos ele perdeu de estar junto, de conviver.
Então ele vai voltando ao longo do caminho, em cima assim, sobre o cavalo vai cavalgando pela estrada e ele vai ficando triste, porque no fundo, ele abdicou de vivenciar experiências, aprendizados, oportunidades ao lado daquelas pessoas e vislumbrou simplesmente a finitude daquela oportunidade de morrer, querer ser infinito na vida, mas não se deteve de que para isso o preço ia ser bastante alto por não ter uma memória, uma historicidade ao lado das pessoas que ele convivia. Então ele pega o cavalo e vai cavalgando até que ele para mais adiante, porque ele vê um homem vendendo uma maçã, várias maçãs, ele está com fome, e aquela pessoa, ele vai se aproximando, aquela pessoa diz: desça do cavalo, arreie, descanse, e pode pegar a quantidade de maçã que você desejar para aplacar sua fome. E ele desce do cavalo, come a maçã e esquece-se das recomendações daquela mulher linda que um dia lhe proporcionou vida, muitos anos de vida. E a partir do momento que ele desce do cavalo, que ele come a maçã, aquele homem era a morte. E ele diz: te peguei, agora você não me escapa mais. E o homem vai sentindo suas forças se exaurindo e ali ele falece. E a gente fica a refletir sobre essa história. Por que ter tanto medo da morte? Vale a pena a gente fazer como o homem que procurava essa terra que ninguém nunca morrerá? Vale a pena atravessar anos, procurar as pessoas às quais a gente convive, que a gente troca experiência e ninguém mais existir? A gente atravessar anos a fio, 100 anos, 200 anos, 300 anos e olhar para trás e não encontrar mais as pessoas que a gente aprendeu a conviver? Por isso que Papai do Céu nos dá essa oportunidade da finitude no plano carnal, mas a infinitude de vida no mundo espiritual. Então, ele nos dá essa certeza que após a vida, há vida. Por isso que a gente costuma dizer que a doutrina espírita matou a morte, porque a partir do momento que ela nos diz que há vida após a morte, ela nos dá a certeza dessa vida futura, onde nós iremos reencontrar pessoas amigas, nós iremos reencontrar também desafetos, porque a partir do momento que eu não faço um bom desenvolver da minha existência, eu vou desenvolver nas pessoas sentimentos de afinidade ou não. Por isso que André Luiz já diz, né? Uma frase que é clássica, diz assim que o plantio é livre, né? O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, a gente tem que se preocupar muito com aquilo que a gente planta, porque nós vamos colher. Então, por isso que é tão importante a gente pautar a nossa história de vida, né? Buscando ser melhor hoje do que fomos ontem, né? Vivenciando a verdadeira caridade, né? Para com o próximo, para consigo mesmo, desapegando dos sentimentos mesquinhos, né? Nos trabalhando, tentando eliminar o egoísmo de dentro de nós, olhar ao outro como a gente gostaria de ser olhado também. Então, o lado bom dessa pandemia foi perceber que a união faz a força. Nós tivemos que nos unir no sentido de ajudar uns aos outros, de fortalecer uns aos outros, através de uma mensagem, de um telefonema, não da presença corporal em si, mas da presença espiritual, da presença amiga através de uma mensagem, de um telefonema. Então, meus amigos, quando nós temos a oportunidade de ter a doutrina espírita em nossas vidas, nos esclarecendo a respeito da morte e do morrer, ela nos deixa claro o não temor à morte. Nosso instinto de conservação vai nos levar a nos preservar, a nos auxiliar, a
a valorizar a essa existência, a valorizar esse período de aprendizado que nós temos. Nós não sabemos se é de 1 ano, se é de 2, se é de 5 anos, se é de 80 anos, se é de 100 anos. Nós temos um tempo programado de vida e o que nós temos que fazer é confiar em Deus, confiar que nós somos capazes de desenvolver a nossa tarefa, que nós somos capazes de estarmos nessa existência preparados para sermos melhores. Que Deus nos dê essa oportunidade de vida para que corrijamos nossos erros e para que burilemos o nosso espírito e para que a gente reforce o que de melhor nós temos, as nossas virtudes, amar ao próximo, perdoar, não deixar com que o nosso egoísmo seja muito maior do que nós próprios. Podermos atravessar essa pandemia de mãos dadas com Cristo e auxiliando da melhor maneira aqueles que ainda atravessam com bastante dificuldade este momento de prova que o nosso mundo atravessa. Mas é preciso, na própria lei de destruição que está no Livro dos Espíritos coloca, é necessário a desorganização, é necessário os desequilíbrios para que a gente possa perceber a necessidade de organização, de valorizar a vida, né? Valorizar a vida no sentido físico, no sentido material, mas também para que possamos perceber o momento que nós somos convidados a deixar a matéria e a retornarmos à verdadeira vida, que é a vida espiritual, a gente ter a fé e a convicção de que nós combatemos o bom combate, de que a gente foi fazer, que a gente conseguiu fazer o nosso melhor, que a gente conseguiu lutar contra os nossos instintos menos favorecidos, né? Que a gente percebeu onde a gente poderia mudar aqui ou ali, ajustar o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, ser mais altruísta, ser mais caridoso para consigo mesmo e para com o próximo. Então, esse olhar, esse prisma, a doutrina espírita nos proporciona. Então, meus amigos, o tema é bastante extenso, né? A gente percebe que o medo da morte não é só da nossa morte, mas também de nos desapegar àqueles que estão ao nosso redor, que é a nossa palestra de amanhã, que logo mais, daqui a um pouquinho, eu faço o convite a vocês. Mas assim, a gente perceber na realidade e a se questionar: por que eu tenho medo da morte? Essa é a reflexão da noite de hoje. O que me leva a ter medo da morte? É um medo real? Não é um medo real. O que eu posso melhorar? O que eu posso fazer para combater este medo? Por que eu tenho esse medo? Na realidade, será que é o medo de encarar a vida futura? A vida após a morte? Será que nós podemos fazer a nossa mala, nos preparar para a viagem e dizer: estou pronto? Será que a gente já chegou nesse ponto? Se a gente fosse convidado daqui a pouco a desencarnar, a gente saber que a nossa mala está preparada para a gente receber do outro lado um seja bem-vindo? Ou a gente tem medo do desencarne porque a gente realmente não preparou a nossa bagagem? E a Aurenice? A gente podia se perguntar: Aurenice, que bagagem é essa? Né? É a nossa vida. Como foi que a gente pautou a nossa vida? Como estamos desenvolvendo a nossa existência? É a mala que não tem preço, que a gente não leva fisicamente, mas a gente leva, vamos assim dizer, espiritualmente, né? As malas das nossas virtudes, daquilo que a gente tem de melhor. Será que a gente já conseguiu angariar bens suficiente para voltarmos tranquilo à pátria espiritual e dizer: que bom, eu retornei e consegui fazer tudo o que eu gostaria de fazer? E também levando em consideração que, infelizmente, se a gente chegar ao ponto final e ainda não conseguir fazer todas as nossas tarefas,
Deus é infinitamente misericordioso e vai nos dar oportunidades mil de começar e recomeçar várias vezes, que é o grande presente de Deus, que é a oportunidade das nossas reencarnações. Nós vamos ter oportunidades de ir e vir quantas vezes forem necessárias para que a gente ajuste e reajuste aprendizados. É a misericórdia infinita nos convidando a nos melhorar sempre. Então, meus amigos, é uma alegria poder participar desse evento que é a Semana da Mulher Espírita. É uma alegria poder estar aqui nessa noite conversando sobre o medo da morte, conversando de um tema que a gente tem tanta dificuldade de conversar. Quando a gente começa a tocar no assunto, todo mundo faz, muda de assunto. Que falar de morte o quê? Então a gente fala de tudo e menos dela. Mas a gente sabe que a nossa grande certeza, ao fim de todo o trajeto, é a morte na realidade. Mas lembrando, o que eu queria deixar é que a morte não existe. Quando a gente tem a certeza da vida futura, quando a gente tem a fé abastecida na certeza de que o que nós vamos passar é simplesmente de um estado de matéria para estado espiritual, onde a nossa consciência permanece, a nossa essência permanece, o nosso ser íntegro como pessoa espiritual que somos permanece, nós não temeremos a morte. E o que é melhor é a certeza de que um dia nós estamos aqui hoje conversando e quem sabe a gente vai se reencontrar num futuro bem próximo, né? A certeza de que a gente vai desencarnar e que nós vamos nos reencontrar formando a grande família espiritual a qual Jesus nos convidava a formar. De que os pais, os amigos, os familiares de hoje, que fazem parte da família física, somos todos irmãos, numa grande família espiritual. Queridos amigos, vamos nos despedindo, agradecendo a oportunidade deste convite, esperando que essas pequenas palavras possam ter esclarecido sobre o tema medo da morte, que a gente possa fazer as nossas reflexões individuais e confiar em Deus, confiar nessa certeza divina de que viemos aqui para aprender, viemos aqui para burilar o nosso ser, viemos aqui para nos tornarmos melhores. E talvez a gente não alcance ainda essa plenitude de melhoria total, mas o que importa é que o nosso esforço, né? Reconhece-se o homem de bem, o verdadeiro espírita, o homem de bem, pelo esforço que ele faz para domar suas más inclinações, pelo esforço que ele faz para reeducar-se como ser infinito e espiritual que somos. Essa é a grande lição da doutrina espírita, vermos os nossos potenciais e vermos que podemos ser muito mais do que a gente acha que pode ser, muito mais a nível de conduta, de pessoa espiritual que somos, desse ser criado por Deus para sermos felizes e que nos dá infinitas possibilidades de nos melhorarmos. E vamos passar por esse processo da morte em várias reencarnações. Isso é que é interessante. Nós já passamos por várias vezes e mesmo assim a gente ainda se depara com medo da despedida, porque no fundo a gente ama ainda muito egoisticamente, né? E a gente se prende demais à matéria, a gente se prende demais às pessoas e não à essência. Então, quanto mais materialmente apegado formos, mais difícil será a nossa despedida. Uma despedida que é momentânea, que mais à frente todos nós iremos nos reencontrar. Muita paz para todos, muito obrigada por tudo e eu gostaria que vocês não perdessem amanhã. Amanhã daremos continuidade à nossa semana, a Semana da Mulher Espírita, e o tema é bastante transformação da nossa terra, de transformação do nosso Brasil, que a gente possa colaborar, auxiliar para que possamos um dia, unidos, né, atingirmos o estado de evolução tão desejado por todos nós. Meus amigos, muita paz, uma alegria poder colaborar
e participar da Semana da Mulher Espírita.